Bom dia, sejam bem-vindos à ANAP. Obrigada para quem nos assiste online. Hoje, o nosso tema o tema é sobre... Gente, desculpa, eu não anotei o tema é grande, eu não decorei. Mas, para falar do tema, eu vou chamar uma pessoa que vai saber falar para vocês, que ninguém melhor que ele, que é o César Abicalaf, que é o CEO da 2M. A 2M é uma parceira da ANAP, está conosco há bastante tempo. A 2M é uma empresa brasileira que atua desde 2011 no mercado de saúde com soluções de Business Analytics, onde seu principal produto está na avaliação da performance assistencial através do seu modelo GPS 2M. Aplicado em aproximadamente 30% dos hospitais da ANAP, diversos operadores de planos de saúde e no SUS. Então, César, eu passo a palavra para você me tirar dessa furada. Obrigado, Renata. Desculpa eu inventar um tema tão grande, um título tão grande para você decorar aí, né? Mas nem eu decorei direito, não se preocupe, depois a Márcia vai falar sobre isso. Gente, bom dia a todos, é uma satisfação estar com vocês aqui, presentes, e também dos colegas que estão virtual aí nos assistindo. Para nós é uma satisfação saber que temos aí mais de 200 pessoas também online nos vendo, né? Além de vocês aqui, e é sempre uma satisfação trocar um pouco de experiência para vocês. Vou falar 5 minutos a respeito da 2M e do GPS, dessa metodologia que nós desenvolvemos, e em seguida eu vou passar a palavra para a doutora Márcia, que vai apresentar o projeto, o case, o projeto prático que foi implantado no Hospital Sírio-Libanês, onde nós nos associamos a 3M no projeto de trazer os indicadores de desfecho do DRG, do APR-DRG, e conseguimos ajustar o risco das análises de desempenho dos médicos. Então, isso para nós foi um grande ganho, mas aí eu vou deixar a palavra com quem conhece do assunto. Para falar um pouco da 2M, a 2M é uma startup de tecnologia que começou aí em 2011, em Curitiba, no Parque Tecnológico do Tecpar, numa incubadora. Ela foi um spin-off de uma outra empresa que já tinha mais de 20 anos de atuação no mercado, e a decisão de colocar numa empresa única essa parte de tecnologia foi exatamente porque a gente percebia que o mercado estava demandando uma série de atividades, principalmente no que diz respeito a entender esse volume de dados que é gerado em, às vezes, diversos sistemas de informação que tem nas instituições de vocês, tanto hospitais como pagadores, mesmo dentro do próprio SUS, organizar essas informações em cima de conceitos, né? Começamos discutindo conceitos de performance, evoluindo para discutir conceitos de qualidade, e hoje estamos trazendo aí para conceitos de valor. Se vocês tiverem oportunidade, eu publiquei na semana passada um post eu tenho uma coluna no Saúde Web, no Saúde Business Web, e eu falei, o tema foi exatamente isso, de performance para valor, né? Quer dizer, como é que a gente migrou esse conceito. Vocês vão perceber no tema que não foi uma grande mudança, muito pelo contrário, apenas ajustamos alguma lógica no nosso modelo, né? Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês isso. Para nós discutirmos... A gente colocou alguns paradigmas da 2M. Por que eu falo que são paradigmas? Que foram visões que permitiram a gente construir o que a gente está fazendo hoje, e permite direcionar a gente para o futuro em termos de desenvolvimento. Hoje à tarde vou ter uma palestra num grupo, numa indústria que me pediu para falar sobre o futuro da saúde, e eu fiquei surpreso quando eu fui ver que a gente não tem nada para prever de futuro, né? Quem faz previsão não dá, é muito difícil. Mas uma coisa, a gente tem que ter algumas fundações, ter alguns paradigmas que permitam que a gente tenha, que nos direcione para algum local. E nós criamos isso, primeiro que a gente sabe que o sistema de saúde está um problema, né? Está falido no mundo inteiro, ele precisa de uma mudança muito grande. Nós percebemos que essa mudança ela só ocorre, né? O modelo assistencial tem que ser modificado, mas o modelo assistencial ele só muda se nós mudarmos a lógica de remuneração médica. Esse é um grande desafio. Eu defendo isso onde for, né? O modelo de remuneração ele distorce, ele tendenciona o modelo da assistência. Então, se eu quero fazer uma grande mudança na assistência, eu tenho que mudar o modelo de remuneração. Então, isso é uma das premissas que nós estabelecemos. O conceito de performance para valor, que eu já falei aqui. Outro ponto que é um dos nossos paradigmas é que qualidade é um conceito multidimensional. E todo lugar que a gente avalia indicadores de qualidade, a gente sempre avalia os indicadores de forma unidimensional.
como é que a gente consegue agrupar esses indicadores e perceber que a análise ela é quase como se fosse um cubo. Você tem que olhar a qualidade por diversos ângulos, né? Não, às vezes, olhando um indicador só. Tá? E todo mundo fala da importância do indicador de desfecho, indiscutivelmente importante, ainda mais agora que estão trazendo esse conceito do desfecho sobre a experiência, sobre a perspectiva do paciente, ainda é mais um desafio. Agora, ainda eu tenho que medir indicador de processo, ainda eu tenho que medir indicador de estrutura, a gente não adianta a gente vir aqui discutir que só temos que medir indicadores de resultado, se nós temos problemas básicos de estrutura, né? E ainda a gente tem que voltar aos conselhos do Nabid de 1980, né? Que qualidade é algo que se consegue com estrutura, processo e resultado. Isso tem que estar no contexto da medição. Outro ponto importante, a gente percebeu a necessidade de integração de dados, né? De sistemas, de interoperabilidade aí de sistemas, né? Fazer essa conjunção de diversos sistemas. A gente vive num modelo onde a saúde, os sistemas são muito fragmentados, né? Os dados são muito redundantes e cada dia mais nós vamos ter fontes de dados diferentes, né? Agora, dados sendo gerados pelo paciente, nos seus wearables, né? Internet das coisas que a gente tem discutido aí, que vão estar sendo cada vez mais, nós vamos estar colocando dados em um lugar só, ou em lugares, e o pior, lugares diferentes, nós temos que trazer para um lugar só. Então, é muito importante a gente pensar em soluções analíticas, né? Que que congreguem isso tudo. Outro ponto importante que a gente traz como premissa na nossa análise é que, por mais que os dados sejam ruins, nós temos que medi-los, começar a medi-los, mesmo que sejam ruins. Não dá para imaginar que eu tenho que melhorar os meus dados para daí começar a medir. Nós tivemos agora, no começo da Guilherme, lá na 3M, nos Estados Unidos, tinha um senhor, o Jim Vertres, um senhorzinho desse tamanho. O cara começou a discutir DRG em 1980, né? Os primeiros artigos foi ele que publicou. E o que me chamou a atenção foi a leitura que ele fez. Ele disse uma coisa para mim que me chamou muito a atenção, e eu guardo, e era um discurso que a gente sempre fazia. Ele disse o seguinte, que a gente tem que começar a medir, mesmo que os dados sejam ruins. O único jeito da gente melhorar o que nós temos é medir e mostrar que está ruim, né? Depois que você mostra que está ruim, você ajusta o processo, ajusta o dado, e aí você cria um ciclo virtuoso nesse processo. Então, com isso tudo, nós desenvolvemos aí os projetos. Estamos com delay. Algumas soluções, alguns projetos nossos, né? Especificamente a área de avaliação de desempenho, um projeto que é o GPS. Hoje o GPS ele se tornou uma plataforma. O GPS é um acrônimo para a gestão da performance em saúde. Ele se tornou uma plataforma por quê? Porque ele acabou tendo aplicações em diversos locais. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre modelos de remuneração, casos práticos já, e um modelo aqui de avaliação de estruturas aqui focado mais em operadoras de plano de saúde, né? Então, o GPS é isso, é uma metodologia baseada em evidência que busca compor indicadores de desempenho para monitorar e avaliar a qualidade da assistência à saúde de um determinado avaliado. Então, aqui nessa definição tem 3 pontos que eu gosto de reforçar. Primeiro, é o ponto de que a gente compõe indicadores, né? Trabalha com indicadores compostos. Vocês vão ver hoje na apresentação da Márcia como esse conjunto de indicadores ele é trazido para que no final da análise eu tenha um score único de 0 a 100. Monitoramento e avaliação é outro conceito importante. Eu devo monitorar todo mês e avaliar depois de um ciclo de monitoramento, né? Para que dê tempo de que a instituição melhore e corrija os seus indicadores com base naquilo que ela está vendo periodicamente. E, obviamente, o processo de avaliação de um determinado avaliado, né? Ou seja, a ferramenta ela pode ser modelada, ela pode ser voltada dependendo do foco que eu quero dar. Então, se eu vou avaliar corpo clínico, eu posso modelar o software para isso, né? Se eu vou avaliar uma unidade de saúde, um pronto-socorro, uma UTI, um centro cirúrgico, a ferramenta pode ser modelada com essa perspectiva. E o que está sendo feito com o GPS hoje, né? Por que os clientes têm nos procurado? Primeiro, porque eles têm usado para atender às normas da acreditação, principalmente as acreditações, a JCI, né? que demanda, que é prescritiva na avaliação de 100% do corpo clínico. Políticas de relacionamento, programas de fidelidade. Tem alguns hospitais que já estão definindo cartões de fidelidade para o médico. Ele pode ter uma série de benefícios no hospital, obviamente, com base na análise de desempenho centrada na qualidade da assistência prestada aos pacientes, né? Os hospitais têm usado como ferramenta de governança clínica. Já temos alguns projetos dos pagadores que estão utilizando para o cálculo de valor, em modelos de pagamento baseado em valor, quer dizer, usam análise de qualidade como sendo
o numerador da fórmula, né? Vocês lembram bem, valor, né? Qualidade dividido pelo custo. Então, o Qzinho de qualidade é avaliado pela nossa metodologia. E, dependendo da modelagem, ele pode ser utilizado para diferentes públicos. Então, pagadores avaliando sua rede, prestadores avaliando suas equipes e unidades, redes de prestadores avaliando seus membros, indústria avaliando suas tecnologias. Tá? Então, isso é algo que a gente tem percebido, tem usado essa metodologia e com os diversos e diferentes programas. Esse é alguns números que nós já temos. Né? Praticamente 30% dos hospitais ANAP utilizam já a nossa metodologia. Algumas informações importantes, utilizamos já todas as análises de processamento dos dados do GPS. A gente já consegue pôr a ferramenta de codificação da 3M para poder fazer as análises dos DRGs, para ajustar os indicadores, ajustar o risco dos indicadores de desfecho, mortalidade, reinternação, permanência, né, já são ajustados com base nessa codificação. Bacana, aqui no ano passado fomos reconhecidos pela INES como uma entidade gestora de programas de qualidade. A integração na fábrica, os hospitais TMV têm uma facilitação muito legal, porque já estamos integrados na fábrica, então a implantação, que pode demorar 3, 4 meses, os hospitais TMV, essa implantação cai para 15, 20 dias, porque já está toda a modelagem desenhada, né? Mas não quer dizer que os hospitais têm TASI e WPD, não tem, porque vários dos nossos hospitais são TASI também e WPD. Para nós foi uma coisa muito legal, uma conquista muito boa, porque praticamente 5 agora, iniciando o projeto no hospital alemão Oswaldo Cruz, 5 dos 6 hospitais PROAD-SUS já utilizam a metodologia para avaliar desempenho do seu corpo clínico. Ou seja, então se mostra que a gente tem uma ação forte nisso, né? E a última conquista nossa, aí que estamos apoiando o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, que é uma entidade nova aqui no Brasil, que foi criada agora no mês passado, para começar a congregar projetos práticos de modelos de valor em saúde, tanto de remuneração como modelos assistenciais. Né? Então, nós vamos ter agora, em começo de janeiro, o primeiro Congresso Latino-Americano de Valor em Saúde, e o primeiro congresso, seria a primeira conferência latino-americana da AICHON no Brasil. Então, a AICHON está sendo o nosso knowledge partner desse evento, que vai ser em janeiro. Então, por favor, guardem aí essa data, 25 e 26 de janeiro do ano que vem. Bom, gente, em termos de 2IM, é isso. Então, eu queria pedir aí que a doutora Márcia fizesse. A doutora Márcia, para nós, eu diria que eu considero, Márcia, você como uma das pessoas que mais entendem de DRG no país, que passou por toda a experiência de implantação no Sírio, né? E eu diria que, para nós, está sendo um enorme aprendizado trabalhar com a Márcia, porque se não fosse ela no Sírio, para poder nos fazer entender como é que a gente chega nas coisas, realmente o projeto não teria acontecido. Então, sou muito grato a você, Márcia, e muito grato também por ter aceitado o convite de vir apresentar aí os casos, a experiência da tua prática aí. O tema é esse enorme aqui, ó, viu? Que nem eu sei de cor, direito do tema que ficou. E a avaliação do corpo clínico com indicadores ajustados pelo risco a partir do APR-DRG. Márcia, aí contigo. Gente, obrigado. Bom dia, gente. Agradecer ao César pelo convite, agradecer à ANAP pela oportunidade, rever alguns bons amigos, gente que aí eu já conheço há um bom tempo, e conhecer pessoas novas é sempre uma oportunidade. Eu vou contar um pouco da historinha de como a gente fez a implantação do DRG no Sírio-Libanês, como que a gente tem usado a ferramenta na gestão clínica hoje, e terminar como que a gente usa a ferramenta dentro da gestão do corpo clínico. Bom, o DRG ele é uma ferramenta para agrupar pacientes clinicamente semelhantes. Bom, então aí está a agenda, o que são os DRGs, a experiência de implantação no Sírio, eu vou falar um pouco da documentação clínica, um pouco do perfil do Sírio-Libanês, a utilização e a avaliação do corpo clínico. Bom, tem várias definições do DRG, essa aqui é a que eu achei a melhor tradução, que constitui um sistema de classificação de doentes em hospitais de agudos, que agrupa doentes
clinicamente semelhantes. Então, primeira coisa, é hospital de agudo? É hospital de agudo. Então, aquele paciente de longuíssima permanência, paciente que deveria estar em hospital de retaguarda, isso não se aplica. Paciente também de pronto atendimento também não se aplica, tá? E nem ambulatório. A ferramenta ela é voltada para hospitais de agudos. Então, qual foi a sacada dos americanos quando eles fizeram isso? Eles queriam definir o produto hospitalar, o que de fato o meu hospital produz. Só que cada paciente ele é único, não existe um paciente igual ao outro. Então, o que eles perceberam é que se eu juntasse elementos que são semelhantes em diversos pacientes, eu chegaria num paciente clinicamente semelhante. Então, características demográficas, de diagnósticos, de procedimentos que eu consigo pegar essas características, agrupá-las e nisso sai um pacotinho, sai um DRG de pacientes clinicamente semelhantes. Então, não existe paciente igual, existe paciente clinicamente semelhante. Então, o meu paciente com apendicectomia severidade baixa no sírio-libanês é clinicamente semelhante ao paciente apendicectomia severidade baixa no Oswaldo Cruz, no HCOR, no Samaritano, no Santa Catarina e em todos os outros. Bom, esse slide, a gente, na verdade, quem desenvolveu foi o Dr. André Osmo, que é o nosso consultor sênior lá do Sírio, porque em todo evento que a gente ia, a gente precisava desmistificar um pouco também o que é e o que não é o DRG. Então, o DRG ele não é simplesmente um modelo de pagamento, ele não é uma solução mágica para as questões de pagamento, ele não é uma única solução para a redução de custo, e, isoladamente, ele também não vai resolver as questões de gestão e financiamento. O que ele faz, e ele faz muito bem? Ele aprimora a informação, ele dá maior transparência nas relações de financiamento e ele é uma ferramenta excelente para avaliar performance de hospitais, performance de serviços e performance de médico. Mas o DRG precisa tomar cuidado de não queimar a ferramenta, tá? Que se você implanta a ferramenta achando que ela vai, do dia para a noite, ser uma solução para pagamento, ela não vai ser, você só vai queimar a ferramenta. Então, o DRG ele é uma ferramenta para agrupar pacientes clinicamente semelhantes, que promove transparência, que eu consigo avaliar hospitais, serviços, médicos, e posso chegar no modelo de pagamento. Posso, mas isso é uma construção, não é do dia para a noite, não é implantar hoje e vou sair fazendo pagamento por DRG amanhã. Não foi assim em nenhum país do mundo que implantou DRG. Tá? Isso vai de uma construção. Então, ele é uma ferramenta, ele não é uma solução de maneira isolada. Bom, o DRG ele tem toda uma história. Tá? Então, ele começou na Universidade de Yale, na década de 70, quando eles tiveram essa ideia de agrupar pacientes clinicamente semelhantes. A grande mudança no DRG foi quando o Medicare adotou o DRG para o seu pagamento. Então, o Medicare, em 83, adotou o DRG. Lembrando que o Medicare ele é para pacientes acima de 65 anos, ele não é para toda a população americana. Então, o primeiro algoritmo que foi desenvolvido em 83, ele era um algoritmo para pacientes acima de 65 anos do Medicare. Até hoje, esse é um algoritmo aberto. Tá? A 3M comprou os royalties desse algoritmo, a 3M é detentora desse algoritmo, mas ele é um algoritmo aberto. E todo ano a 3M revalida, enfim, atualiza esse algoritmo. Mas ele é para pacientes acima de 65 anos. E, a partir disso, deriva o modelo de pagamento americano. Então, não é só o DRG. Tem o DRG e tem mais outros 3 fatores de ajuste que eles colocam para fazer o pagamento do Medicare.
Com o passar dos anos, foi surgindo o Outpatient, que aí ele que é o que a gente usa hoje. Hoje a gente está na última versão, que é o APR, que é o Outpatient Refinance. Por que ele é Outpatient? Porque ele pega todos os pacientes desde o recém-nascido. E esse é um algoritmo fechado de propriedade intelectual de uma empresa, que é a 3M. Então, a gente compra o software, a gente compra o algoritmo. Ele não é o algoritmo do governo americano, que o algoritmo do governo americano é o MS, é o Medicare Severity. Tá? Então, um DRG ele é um evento. Cada saída hospitalar vai gerar um DRG, tá? Ele é um evento único. Se eu tenho pacientes clinicamente semelhantes, esses pacientes eles vão ter que ter uma média de consumo semelhante. Tá? Então, essa é a sacada. Se ele é clinicamente semelhante, ele vai ter que ter uma média de permanência semelhante e um custo semelhante. Depois da implantação do Medicare, em 83, o primeiro país fora dos Estados Unidos a adotar o DRG foi Portugal. E Portugal utiliza o DRG até hoje como forma de alocação de recursos. Tá? Então, tem vários países europeus que foram adotando. Ele pode ser usado como modelo de pagamento e como orçamentação. Então, de acordo com o case mix do hospital, quanto mais complexo ou menos complexo é o hospital, maior vai ser o reporte financeiro que vai ser aportado. A grande sacada do americano que fez isso é que todas as informações que são necessárias para gerar o DRG, ela tem que estar no prontuário. Ela tem que estar no prontuário. Se ela não está no prontuário, o problema é do prontuário. Tá? Essa foi a sacada. Não tem nada de diferente que o DRG peça que ele não tenha que ter no prontuário. Então, eu preciso de data de nascimento ou a idade, sexo, os diagnósticos, diagnóstico principal, diagnósticos secundários, os procedimentos que foram realizados, o tipo de saída, se foi alta, óbito, transferência. Para quem tem maternidade, o peso do recém-nascido faz toda a diferença. Um RN de 500 gramas é totalmente diferente de um RN de 1 quilo, que é totalmente diferente de um RN de 2 quilos. E os procedimentos diagnósticos complexos e hemoterapia. Então, uma biópsia, algum procedimento mais complexo. Então, essa documentação ela tem que estar presente no prontuário. Então, isso aqui, teoricamente, deveria estar tudo num resumo de alta, não é o que a gente vê na prática, mas deveria estar no resumo de alta, que gera um conjunto mínimo de dados que vai entrar no agrupador, e o agrupador ele vai me gerar o DRG, e ele vai me gerar todo o benchmarking externo que vem do DRG. E, a partir disso, eu vou colocar seja numa planilha Excel, seja num software de BI, seja num Analytics, para poder fazer as minhas análises. Mas toda a informação ela tem que estar dentro do prontuário médico. Então, ele tem uma lógica que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver da tabela CID. Que a tabela CID ela é etiofisiopatológica. Então, eu tenho o capítulo das infecciosas, eu tenho o capítulo das neoplasias. Aqui, eu vou ter 25 grandes categorias diagnósticas, que ela tem uma relação muito mais topográfica e de especialidade médica, diferente da tabela CID. Das 25 grandes categorias diagnósticas, eu vou abrir em 314 APRs DRG. E esses 314 eu vou separar em 4 subclasses: baixa, moderada, elevada, extrema, e 4 riscos de mortalidade: baixo, moderado, elevado e extremo. Então, a grande categoria diagnóstica vai ser o sistema digestivo. O sistema digestivo vai abrir um APR que vai ser a apendicectomia. A apendicectomia ela pode ser severidade baixa, moderada, elevada e extrema. E pode ter um risco de mortalidade baixo, moderado, elevado e extremo. Essa aqui é por isso
que a gente paga o software. Porque isso aqui que é de propriedade da empresa. Porque o Medicare Severity, ele tem, para alguns DRGs, não são para todos, 3 classificações, que é sem complicação, com complicação e com muita complicação. Então, o algoritmo que é aberto, ele não contém isso aqui. Tá? Ele não tem os subtipos de severidade e de risco de mortalidade. Tá? Então, esse é o diferencial da ferramenta. Então, por isso que nós, sírio-libanês, optamos por comprar essa ferramenta. Tá? Como que é feita a severidade? A severidade ela é a extensão fisiopatológica da doença. Tá? Então, ela guarda relação também com o volume de recursos. Então, eu tenho um paciente que ele pode ter uma colicistite aguda e ele pode ser um paciente complicado com múltiplos diagnósticos. Lembrando que a severidade é do paciente, não é do procedimento. Tá? Então, a severidade diz respeito ao paciente, ao conjunto de diagnósticos que o paciente tem. Então, ele pode ter uma severidade aqui elevada, mas eu não espero que um paciente com uma colicistite aguda evolua a óbito por conta disso. Mas eu posso ter um paciente com uma peritonite que ele tenha o mesmo... seja também um paciente complicado, com múltiplas comorbidades, mas uma peritonite ela já é mais complicada que uma colicistite. Então, ele já vai ter um risco de mortalidade maior em relação à colicistite. E o risco de mortalidade ele está diretamente ligado à probabilidade de óbito desse paciente. O que realmente altera a severidade do paciente é o conjunto de diagnósticos que vocês vão colocar. E quanto maior... Esse aqui é um exemplo de como a ferramenta ela olha a severidade. O que o algoritmo faz? Ele olha todos os diagnósticos, de um por um que você colocou lá. A gente tem paciente com mais de 50 diagnósticos. Ele olha de um por um, ele classifica a severidade de um por um e, no final, ele dá a severidade daquele paciente. Então, um paciente que ele tem uma diabetes sem complicação, ele é um paciente com uma severidade baixa, que é totalmente diferente de um paciente que já tem uma diabetes com manifestação renal, que também é muito diferente de um paciente que tem uma diabetes com cetoacidose, que não tem nada a ver com o paciente que tem uma diabetes e já está em coma hiperosmolar. Então, é isso que a ferramenta faz. Ela olha diagnóstico a diagnóstico, classifica a severidade diagnóstico por diagnóstico e depois ela vai te dar, no final, qual é a severidade. A mesma coisa ele deve estar virando, já virou aí? Para o risco de mortalidade, onde o paciente, ele também, o exemplo que está aí, é um exemplo cardíaco. Então, o paciente ele pode ter só uma sístole, ele pode ter uma disfunção do nódulo sinusal, ele pode ter um ataque ventricular e ele pode estar fibrilando. Na hora que ele fibrilou, ele acabou. Então, o que a ferramenta faz quando ela olha a probabilidade o risco de morte é isso. Então, ela também vai separar de um por um. Mas todo o DRG ele abre essas 4 opções. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma apendicectomia, severidade baixa, eu tenho um câncer de pâncreas, severidade baixa. Só que as severidades, elas não são comparáveis entre si. Eu não posso comparar uma severidade baixa de uma apendicectomia com uma severidade baixa de um câncer de pâncreas. Para fazer essa diferenciação, existe um outro algoritmo, que é o que ele vai dar o que a gente chama de peso relativo. Então, o peso relativo ele tem relação com o volume de recursos e ele depende do diagnóstico e da terapêutica. Então,
o peso relativo de uma apendicectomia vai ser, sei lá, 0,7, 0,8. O peso relativo de um câncer de pâncreas vai ser 1,5, 2. No final, quando eu pego todos os pesos relativos de todos os pacientes, somo isso e divido pelo número de saídas, eu vou ter o índice de case mix, que é o que, de fato, vai me dar a complexidade do hospital. Então, quanto maior for o índice de case mix que eu tiver, maior vai ser a minha complexidade hospitalar. Então, aqui é só um resumo. Então, os DRGs eles são homogêneos em custo. O paciente com o mesmo DRG severidade, eles não são idênticos, mas eles são clinicamente semelhantes. Então, a média de recurso utilizado por DRG severidade, ela tem que ser semelhante. Tá? Então, é isso que a gente faz, por isso que a gente consegue fazer análise do corpo clínico. Como que a gente fez? Tá? Eu não vou ler isso aqui. Em 2014, teve um anseio interno do sírio-libanês, né, de experimentar a ferramenta. Então, na época, o que nós fizemos? Nós procuramos a 3M, nós pegamos nós sempre tivemos um bom banco de saída hospitalar. Por quê? Como nós somos um hospital filantrópico, a gente sempre teve o compromisso de mandar o banco de dados para a CIHA. Então, a gente fazia a codificação do resumo de alta, tá? E a gente mandava isso para o Estado. Então, a gente pegou este banco, que tinha 36 mil registros, que era de 2013 a 2014, e nós mandamos rodar nos Estados Unidos. E eles retornaram para a gente. Na época, a equipe Estados Unidos veio para cá para fazer o reporte da prova de conceito. Então, primeira coisa são as inconsistências. Então, eu preciso que o diagnóstico principal e o procedimento principal sejam compatíveis. Então, essa foi a primeira coisa que eles mostraram. Depois, aqui, o perfil por grande categoria diagnóstico, então, digestivo, musculoesquelético, circulatório. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Tá? Então, o Sírio é um hospital oncológico, né? 25%, 30% da nossa demanda é oncologia. Então, a primeira vez que eu vi isso, eu surtei. Eu falei, meu Deus, eles sumiram com a minha oncologia. Não, eles não sumiram com a minha oncologia. Porque, na lógica deles, a oncologia, né, ela está pela topografia dentro da grande categoria diagnóstica da topografia. Então, o câncer de estômago ele está dentro da grande categoria diagnóstica do aparelho digestivo. Então, aqui a frequência de DRG, do APR-DRG, então, colecistectomia, pneumonia. Aqui são os procedimentos cardiovasculares, mais conhecido como angioplastia, tá? que a gente tem bastante. Mas o que importa é esse gráfico aqui, ó, que eu tenho aqui a severidade baixa, moderada, elevada, extrema. Então, o sírio-libanês é azul e a média dos Estados Unidos é vermelho. Então, por esse gráfico, eu tenho que o sírio-libanês seria um hospital de baixa complexidade em relação aos hospitais americanos. Então, isso é um resultado mais do que esperado para uma prova de conceito, onde a gente ainda não tinha desenvolvido o nosso serviço de documentação clínica. Então, essa aqui é a potencialidade da ferramenta. Então, a nossa média de permanência em relação à média de permanência americana. Então, hoje a gente não faz mais o benchmarking com a média de permanência americana pura. A gente criou um fator de correção, que é o que a gente usa na ferramenta, de aumentar em 40% a média de permanência para a gente poder ter um benchmarking. Então, a artroplastia de quadril, que no Sírio fica 6 dias, nos Estados Unidos fica 3 dias. Então, a questão aí não é comparar com os Estados Unidos se é bom ou se é ruim. A questão é ter um paciente clinicamente semelhante que eu possa comparar. Feito isso, o que nós fizemos?
nós fomos para os Estados Unidos visitar como eles trabalham lá. Então, esse aqui não dá para ver, mas isso aqui é um resumo de alta americano. Tá? Então, lá eles escrevem no resumo de alta. Eles escrevem no resumo de alta. O que eu posso fazer? Eu entrei lá no SAMI, eu sou coordenadora de SAMI também. Eu entrei lá no SAMI e não tinha papel. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tem papel, não tem arquivo, não tem nada, né? Não precisa, não tem nada. Muito legal. Bom, aí o que a gente fez? A gente contratou 4 pessoas iluminadas espiritualmente. Uma delas está aqui, cadê a Roberta? Roberta. Iluminada espiritualmente. Colocamos a pessoa iluminada espiritualmente no SAMI, das 6 às 10 da noite, para revisar os prontuários e usar a técnica que a gente viu nos Estados Unidos, de pegar todos os diagnósticos que estão no prontuário e não só o resumo de alta. Então, esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Então, aquele hospital que era de baixa complexidade em relação ao americano ficou mais próximo. O que era 74 de severidade 1 passou a ser 59, o que era 22 passou a ser 32, o que era 5 passou a ser 8, e surgiram alguns de severidade 4. Então, feito isso, a gente aprendeu a técnica, que aí depois a gente instalou o software, contratou pessoas, montou a equipe e tal. A mesma coisa para o risco de mortalidade. Bom, a gente precisa investir na documentação clínica. Tá? A documentação clínica é fundamental para isso. Tá? Então, como que a gente faz? A gente participa de fóruns com a equipe médica, a gente tem alguns fóruns na instituição, e a gente explica para a equipe médica o porquê da documentação clínica, o porquê que eles têm que escrever no prontuário e como a gente vai fazer essa devolutiva para eles. Lembrando que sempre o médico ele tem que ter liberdade de escrever o que ele quer no prontuário. Traduzir isso para códigos que vão entrar no software é função nossa, da equipe de codificação, não é função do médico. O médico não gosta da tabela CID, não sabe usar, tem horror completo, alergia, passa mal, fica doente. Não pode colocar o médico junto com a tabela CID, não dá certo. O máximo que vocês vão conseguir é repetir meia dúzia de diagnósticos. Então, isso aqui é uma coisa que a gente mostra para o nosso corpo clínico. Então, também, o codificador ele não é um médico e ele não é uma pessoa que tem que entender na medicina. Então, por mais que seja óbvio que FE de 30% é uma insuficiência, uma fração de ejeção de 30% é uma insuficiência cardíaca, para o codificador não é. Ou você escreve exatamente o que o seu paciente tem, ou eu perdi a informação. Se o médico não definiu o diagnóstico, não vai ser o codificador, através de exames ou através de medicação, que ele vai definir qual é o diagnóstico do paciente. Então, hoje a gente tem uma equipe de codificação, que fica no SAMI. Depois eu tenho uma checagem pelas enfermeiras documentalistas. E depois eu tenho a checagem da consistência de dados, que é feito pelo médico. Se eu tenho a revisão dos prontuários e eu tenho todos os diagnósticos, eu consigo, de uma maneira muito fácil, e hoje isso está automatizado no nosso BI, fazer estudo de prevalência. Então, hoje, eu consigo afirmar com uma boa precisão que 67% dos meus pacientes de 75 a 90 anos são hipertensos. Então, a gente está usando isso também para definição de protocolos. Então, quais são as doenças mais prevalentes do meu hospital, que, a partir disso, eu vou estabelecer quais são os protocolos. A mesma coisa para diabetes. Então, eu tenho 32% da minha população idosa com diabetes. E aqui, insuficiência cardíaca, que é mais comum nos pacientes mais idosos. Isso aqui eu vou passar mais rápido à medida do possível. Só o perfil da instituição. Então, essa aqui é a nossa pirâmide etária. Então, nós temos aqui
mais mulheres jovens, na faixa de 35, 45 anos, os homens estão mais aqui envelhecidos, na faixa de 60, e quando afunila lá em cima, as mulheres ficam mais velhas, duram mais do que os homens. Em relação à grande categoria diagnóstico, é digestivo, seguido aqui do músculo esquelético, circulatório, mama. Tá? Então, esse aqui é um perfil geral das grandes categorias diagnósticas. Lembrando que a neoplasia está dividida aí. Então, aquela primeira vez que tinha dado 75% de severidade baixa, hoje está em 55%, que é compatível com um hospital geral, que é um hospital geral, assim, que faz hérnia, faz colecisté, faz apendicite, faz todos esses procedimentos, além de fazer os procedimentos de baixa complexidade, né? Então, a gente tem aí 3% de pacientes que realmente são de severidade extrema. Então, esse aqui é o índice de case mix. Tá? É isso aqui quem vai definir a complexidade do nosso hospital. Então, a gente tem uma tendência de aumento em relação a 2016, 2017, de aumento do índice de case mix do hospital. Claro que a minha equipe de codificação também melhorou neste meio tempo, tá? Mas, até com a crise, com toda a movimentação que a gente vê de mercado, a sensação que a gente tem é que os pacientes que estão procurando o sírio-libanês é porque estão realmente doentes, estão realmente precisando, né? Porque a gente sabe que, mesmo que a operadora ela cubra o sírio-libanês, o corpo clínico é aberto, o corpo clínico não dá cobertura. Então, a gente tem a sensação de que quem está indo para o hospital está indo para o hospital com uma severidade maior mesmo. Tá? Aqui a linha de tendência linear, mostrando o aumento. O cirúrgico ele tem um índice de case mix maior porque ele tem um consumo de recurso maior do que o clínico. Então, o índice de case mix do cirúrgico vai ser maior. Aqui é a mesma coisa, só separando o clínico e cirúrgico, mas nos dois casos, tanto o clínico quanto no cirúrgico, eu tive um aumento da complexidade em 2017. Teve um evento que eu fui que me perguntaram, enquanto mudo o slide, se dava para fazer DRG por amostragem. Se você fizer DRG por amostragem, você não chega no índice de case mix, porque o índice de case mix é do hospital. Então, assim, a gente nunca trabalhou com amostragem. Tá? Então, hoje a gente tem ainda um delay de 1 mês e meio na codificação, porque eu olho 2.300 prontuários, mas eu olho todos. Então, eu prefiro ter um delay e olhar todo mundo e ter uma informação completa do que ter uma informação fracionada de fazer por amostragem. Então, a gente nunca trabalhou por amostragem. Essa aqui é a diferença da média de permanência por severidade. Então, o paciente com severidade baixa, ele fica em média 2 dias, severidade moderada em média 5 dias, severidade elevada em média 10 dias, e a extrema acaba tendo uma variação muito grande, mas chega a ficar 40, 80 dias. Tá? Então, eu consigo separar muito bem os meus pacientes. Esse aqui ele está comparando a permanência e um custo para o mesmo DRG severidade. Então, aqui é por médico. Então, eu tenho médico que faz por 12 mil, médico que faz por 10 mil e médico que faz por 18 mil. Então, esse cara deixa 1,4 dias e esse cara deixa 2,4 dias. Então, hoje, isso aqui o corpo clínico viu, eu apresentei numa reunião do corpo clínico, mesmo porque na ferramenta ele consegue se ver. Mas, com isso aqui, hoje, primeiro, uma medida educativa, da gente mostrar para o médico que a gente está olhando, e o cara que vai ser seu parceiro, o cara que vai estar com você, que vai fazer pacote, que vai ser sua referência, que vai ser sua retaguarda no PA, está aqui. Você vai chamar o cara que tem um melhor desempenho ou um cara que gasta o dobro e deixa o dobro dos dias, né? Então, aqui eu estou comparando custo, receita e permanência para o mesmo DRG severidade.
Então, aqui, ó, o azul é receita, aqui o laranja é custo, e aqui é permanência. Então, eu tenho um médico que deixa muito mais tempo e gasta muito mais. Então, isso hoje não é de interesse de ninguém. Tá? Ninguém mais quer que o paciente fique lá no seu hospital, deitadinho, tomando antibiótico à toa. Esse aqui, acho que é a mesma coisa, mostrando outro DRG. Esse aqui é um cirúrgico, ele era clínico, e esse aqui é um cirúrgico, também mostrando que tem diferença entre os médicos, entre custo, receita e permanência. A última reunião do corpo clínico que a gente fez, que a gente apresentou esse dado, a gente tem uma estratégia da nossa diretora clínica, que uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente convida o corpo clínico aberto para um coquetel à noite. E nesse coquetel a gente tem vários temas, e o último tema foi sobre DRG. Então, a gente mostrou isso aqui para o corpo clínico. Esse aqui é um estudo muito interessante, e quem participou do projeto ANAP tem esse estudo na mão, que é o seguinte: eu tenho aqui o número de saídas do hospital, a nossa média de permanência, quantos pacientes dia eu tive, e aqui eu tenho uma média de permanência Estados Unidos. E a gente, baseado no projeto ANAP, em tudo e junto com a equipe americana, a gente estabeleceu um ajuste de 1,4 aqui. Então, a nossa média de permanência observada foi 5,9 e essa média de permanência ajustada foi 5,2 dias. Então, aqui, quantos pacientes eu teria atendido se eu tivesse esta média de permanência? E quanto eu teria um acréscimo na minha receita se eu tivesse uma média de permanência semelhante à média de permanência que a gente estipulou no benchmarking. Então, isso daria um aumento de 13%. Então, esse estudo é um estudo que a gente acompanha mês a mês. Tá? E a gente viu, então, esse aqui é o estudo que a gente acompanha mês a mês, aqui é a linha de tendência linear, e a gente vê que houve, sim, uma melhora no hospital de 2016 até janeiro de 2018, porque a gente tem uma equipe de deshospitalização que é muito atuante, que vai atrás de liberar os pacientes, tem a equipe de gestão de leitos. Tá? Então, quanto menor essa diferença, melhor para a gente. Tem um estudo que é muito importante fazer, que é o estudo de reinternação. Essa é a vantagem de você estar 30 anos atrasado. Você vê tudo que os outros erraram para você não errar também. Quando você aperta a média de permanência, você corre um risco grande de ter alta precoce. A alta precoce é pior do que deixar o paciente internado um dia a mais. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é acompanhar as reinternações em 7 dias e em 30 dias. Então, para isso, a gente usou um benchmarking de um artigo que a gente pegou dos hospitais da Califórnia, e a gente está dentro do esperado nessa reinternação. Então, nós estamos em fase de implantar um serviço, ter uma pessoa que olhe todas as reinternações. Então, por exemplo, em fevereiro foram 216 pacientes que reinternaram. Então, a gente está criando uma estrutura para acompanhar e ver realmente o que a gente pode fazer com esses pacientes. Uma coisa que a gente já começou a fazer foi chamar os colegas para conversar em relação aos outliers. O que é o outlier? Ele pode ser outlier de permanência ou outlier de custo, ou. Então, a gente chama o colega para conversar, a gente tem feito isso rotineiramente, para conversar com ele o que foi que aconteceu com o paciente, por que o paciente ficou internado muito mais tempo. E, assim, eles dão devolutivas ótimas, do tipo assim: nossa, mas você pegou a exceção, a minha média de permanência não é essa. Falei: sim, a gente pegou a exceção, isso aqui é um outlier. Outlier é aquele que traz 3 vezes o desvio padrão da permanência, 3 vezes o desvio padrão do custo.
Então, assim, primeiro o cara faz aquela cara de o que você está me enchendo? Aí depois ele começa assim, não, sabe o que é? É que tem um aparelho no centro cirúrgico que vocês usam aqui, que na verdade não é bom. Então eu operei o paciente, mas eu não consegui fazer XYZ do que eu queria e acabei tendo que reoperar o paciente depois. Ou então assim, o paciente realmente teve um delírio e eu não consegui dar alta porque ele tinha uma abstinência por cigarro muito grande. Ele começou a fazer um delírio e eu não tinha como dar alta, ou deixei internado para fazer antibiótico. Então, isso aqui é um exemplo de devolutiva que a gente faz com o colega. A gente fala para ele assim, olha, o seu paciente que tem um distúrbio do pâncreas, severidade moderada, ele tinha que ter ficado, seus colegas deixam em média 5 dias, você deixou 15. Né? O que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele fala que esse caso ele discutiu na reunião do HC, porque era um caso difícil, porque depois ele descobriu isso, descobriu aquilo, não sei o quê. Conta toda a história, mas ele fica sabendo que a gente está monitorando e que isso vai passar a ser utilizado. A mortalidade, né? O que a gente faz? A mortalidade, como hoje a gente tem um delay aí de 1 mês e meio, 2, para a codificação, eu confesso que a gente não tem usado muito. Por quê? Você não pode ter óbito com risco de mortalidade baixo moderado. Só que se eu pegar pela minha equipe de codificação 1 mês e meio, 2 meses depois da saída hospitalar, fecha o hospital, porque isso significa que falhou toda a minha equipe de segurança, toda a minha equipe de risco e toda a minha comissão de óbito. Então, dizer que eu achei um caso que não deveria ter ido a óbito e que foi o DRG que me deu esse dado, eu estaria mentindo, porque não foi. Tá? Então, se a codificação fosse no momento exato da saída hospitalar, a gente quer chegar nisso, mas... Enfim, eu acho que nem vai ser possível no curto prazo, aí sim. Tá? Mas a ferramenta é boa, e o que a gente vê, assim, nós tivemos até hoje 3 casos de severidade moderada, de risco moderado, que foi a óbito. Eram casos de cuidados paliativos. Então, a ferramenta ela não tem uma boa calibragem para isso mesmo, tá? Para cuidado paliativo, porque ele é bem de hospital de agudo. Então, era caso arrastado. Né? Então, foram esses casos, mas a gente olha de qualquer jeito todos. Tá? Bom, depois de toda essa conversa, se eu tenho pacientes clinicamente semelhantes, eu posso passar a comparar os médicos a partir disso. Então, a gente começou a fazer a avaliação do corpo clínico, esperando sair o observatório ANAP. Pegava o observatório, via lá, média de permanência por neoplasia. Fazia média de permanência por neoplasia e colocava do lado a coluna da ANAP, média de permanência por neoplasia. E aí os médicos faziam fila na sala do diretor, reclamando que o paciente dele era mais complexo. Por quê? Dentro do capítulo neoplasia, que está no observatório ANAP, eu tenho leiomioma do útero e eu tenho câncer de pâncreas que fez a gastroduodenopancreatectomia. Então, não dá. Né? Não dá. E, na época, não tinha nem o site para a gente colocar que era Hospital Porte 4, Joint Commission, não. A gente esperava a revistinha do observatório e ainda entregava o dado com 1 ano de atraso. Bom, a gente passou dessa fase, graças a Deus. Isso aqui é o que a gente mede. Então, tem o perfil do cirúrgico, cancelamento de cirurgia, adesão a protocolo, conformidade com prontuário. O que a gente está usando do DRG é a média de permanência, o risco de mortalidade e a reinternação. Tá? O médico ele acessa a avaliação dele no momento que ele quiser. Então, ele entra no portal médico e, dentro do portal médico, tem
tem um link lá chamado indicadores. Então, ele vai naquele link indicadores e ele vai abrir a avaliação dele. Então, esse aqui é o nosso site. Então, esse aqui é o meu, né, como médica. E aí ele abre para o médico. Essa aqui não é a minha tela de corpo clínico. Eu tenho dupla personalidade. Essa aqui é a minha tela de gestor. Tá? Então, por quê? O GPS ele tem o avaliado, que é o que o médico olha, o administrador, o gestor, e aqui por competência. Então, eu trouxe uns prints da tela do gestor. Por quê? Aí, o gestor ele consegue ter uma visão geral do desempenho dele do corpo clínico. Então, aqui, quem tá abaixo de 70%, quem acessou o programa, aqui pelas dimensões efetividade, eficiência, estrutura. Então, ele tem uma visão geral de como está o corpo clínico dele. E aí, depois disso, ele, pelo DRG, ele consegue avaliar. Vocês não estão enxergando nada. Aqui está a média de permanência, aqui está a mortalidade, aqui está a reinternação em 30 dias. Então, aqui está o desempenho médio do corpo clínico dele para esses indicadores. Nós estabelecemos como benchmarking a norma americana multiplicada por 1,4. Tá? Foi uma decisão nossa, da 3M, numa reunião divertidíssima, que tinha um canadense, um francês, uns americanos, nós, cada um falando uma língua, o caos total, e a gente chegou nesse número mágico de 1,4. Tá? Então, aqui a reinternação em 30 dias, como que está o desempenho do seu corpo clínico para a reinternação em 30 dias. E, claro, que se a ferramenta, o que ela faz é separar por severidade, eu tenho aqui, eu consigo abrir por severidade e olhar indicador por indicador, severidade a severidade, o que está acontecendo com o meu corpo clínico. E comparar também as especialidades. Então, eu consigo comparar, dentro daquela especialidade, o DRG e a severidade. Essa é a tela do médico. Tá? Então, o médico ele vê o quanto que ele está próximo do benchmarking aqui, por média de permanência e pela mortalidade. Aqui a reinternação em 30 dias. E o médico clicando aqui, ele chega até no paciente. Tá? Então, ele sabe que ele teve um paciente aqui que fez um procedimento de ouvido, nariz e garganta, um paciente que fez um procedimento de tireoide, e aqui ele abriu aqui esse da tireoide, então ele tem o atendimento, o prontuário, e ele tem a média de permanência dele, a média de permanência esperada e qual foi a performance dele para este paciente. Essa ferramenta ela está no ar desde o dia 30 de março. Tá? Não tivemos barulho, não tivemos queixas, nenhum médico foi enfurecido na sala do diretor, já é muita coisa. E, assim, o que a gente faz é, nos fóruns dos médicos, mostrar para eles que a gente está monitorando, que a gente tem a ferramenta e que ele tem que escrever no prontuário e que tem que ter uma boa documentação clínica. Tá? Fora isso, a gente está fazendo análise dos outliers, análises da reinternação, a gente quer montar um serviço e ter uma pessoa exclusiva só para fazer essas análises. E não é o tema, mas eu sei que vocês vão querer perguntar. Somos muito pressionados pelas operadoras para fazer pacote. Então, a gente está usando a ferramenta como base para esses pacotes. Então, critério de inclusão, critério de exclusão, quais são os médicos que tiveram melhor desempenho, aí a gente abre a conta deles, vê como eles fizeram, chama esses médicos para trabalhar e eles passam a ser as nossas referências. Gente, desculpa que eu passei do tempo, desculpa a correria,
Acho que eu acabei colocando muitos slides, mas acho que a gente ainda tem um tempo para conversar, né? Muito obrigada, gente. Alguém quer fazer pergunta, gente? Só um pouquinho. Fátima, da FEOSP. Eu queria saber, você tem 2.300 altas mês. Quantos funcionários você tem para fazer essa codificação? Então, a gente optou por trabalhar com enfermeiros, tá? Porque, assim, na hora que você faz a codificação, tem uma coisa que é fundamental, que é você estabelecer a lógica clínica, que a ferramenta permite isso. Então, o paciente, se ele fez uma pneumonia aspirativa na internação, então eu tenho um flag para eu colocar que a pneumonia aspirativa foi na internação, e isso vai alterar a severidade. Então, o algoritmo entende que ter vindo de casa com uma pneumonia aspirativa é diferente de você ter uma pneumonia aspirativa no hospital. Então, nós temos hoje 4 enfermeiros, tá? Para 2.300 altas. A gente está no limite da capacidade. Então, eu tive uma que ficou de licença maternidade e tal, me atrasou. Então, a gente está no limite. Os americanos eles não têm 150 pessoas na auditoria como a gente tem. A gente tem 150 pessoas na auditoria. Eles têm 150 pessoas, né? O César acabou de voltar da Johns Hopkins, foi da Johns Hopkins? A Johns Hopkins tem 150 pessoas na codificação. Aquele hospital bonito, que tem aquele resumo de alta bonito que eu mostrei para vocês, ele era um hospital que ele tinha 200 leitos e ele tinha 4 pessoas na codificação. Tá? Eu tenho 469 leitos e 4 pessoas na codificação. É que assim, você precisa mostrar muito serviço, você precisa mostrar muita utilidade na ferramenta para o seu gestor assinar que você precisa de mais uma pessoa. Então, a gente começou com uma. Aí essa uma ficava com dor na mão, de tanto codificar. E aí a gente começou a mostrar resultado, eles começaram a gostar, liberaram mais uma. Aí a gente começou a falar, bom, se eu te liberar o resultado antes, você vai conseguir tomar a decisão antes. Então, a gente começou com 6 meses de delay, e agora a gente está com 1 mês e meio de delay. Mais 4 no limite. Tá? Quando tem um atestado, acontece alguma coisa, eu já tenho que passar e-mail falando, vai atrasar, porque eu estou no limite da minha capacidade. Bom dia, Márcia. Bom dia. Parabéns pela apresentação. Obrigada. A gente, na BP, participou do estudo da ANAP com a 3M, e a gente também ficou incomodado com essa diferença de severidades que a gente vê do panorama americano para o panorama brasileiro. A BP... dentro dos 18 hospitais que participaram, a gente viu que estava numa severidade compatível com os demais, mas era muito diferente da americana. A pergunta que a gente ficou internamente é assim, isso é só codificação? Ou nesse processo de adaptação do DRG para o português, pode ter tido alguma questão com tabela, por exemplo? A gente está codificando, pelo menos quando a gente rodou em 2015, usando a SIGTAP, né, ou seja, codificação de procedimento SUS. Isso pode ter tido alguma influência? Qual que é a percepção? Eu sei que assim, ele tem uma validade heurística, ou seja, independente da comparação americana, você tem uma validade do teu cenário e você pode usar isso como benchmark para você mesmo, né? Mas, neste processo, além da questão da efetividade da codificação, você acha que pode ter tido alguma perda que torne incomparável isso com os Estados Unidos? Tem algumas questões aí culturais. Então, primeiro, a ferramenta ela é para quem tem 1 dia ou mais de internação. Então, só aí já dá uma diferença enorme, porque você tem uma quantidade no Brasil muito grande de colecistese, de hérnia, que tem pernoite e que vão levar a sua severidade lá para baixo. O que nos Estados Unidos é feito no hospital dia e ele não entra. Tá? Ele não entra ele não vai entrar no índice de case mix. Tudo isso que a gente faz aqui. Mas eu acredito que sim, eu conheço a BP, só o que vocês fazem lá de transplante tem que subir essa severidade aí. Tá? É uma questão de documentação, sim. Existe o problema da SIGTAP? Existe. Tanto que
nós fizemos um acordo de cooperação com a 3M e nós fizemos o mapeamento da SIGTAP para a tabela TUS. Inclusive, a gente entregou esse mapeamento para o Ministério e está disponível no site do Ministério o mapeamento SIGTAP-TUS. Porque a gente entende que, para o mercado brasileiro, a entrada é pela tabela TUS e não pela tabela SIGTAP. Porque eu consigo ter um número maior de procedimentos, é uma tabela mais completa, porque a tabela SIGTAP é o que o SUS cobre. Né, ela é diferente. Então, para quem vai iniciar hoje com a ferramenta, já está disponível no mercado para você comprar a ferramenta com a TUS, o que vai facilitar muito a equipe de codificação, porque isso já vem pronto do centro cirúrgico, já está na conta. Então, facilita a sua codificação, ela tem uma especificidade maior do que a tabela SIGTAP, mas o desafio da codificação e da documentação clínica aqui ainda é muito grande. E lá fora também. Tá? A gente foi 3 anos seguidos num evento que a 3M promove com todos os clientes 3M, né? Todo mundo que usa DRG. E eu sempre fico no fórum da documentação clínica. Então, eu sempre vejo relatos de hospitais falando quais as ações eles tiveram para melhorar a documentação clínica para o médico escrever. Então, isso é um longo caminho, tá? Mas eu acho que o problema número 1 ainda é a documentação clínica. E a questão cultural, que lá, muita coisa que a gente aqui está colocando na ferramenta, que aqui tem pernoite, lá é como hospital dia no interna e ele não entra no índice de case mix. Nós temos 2 perguntas online. A primeira é da Juliana, de Belo Horizonte. Ela gostaria de saber se já foi possível negociar com operadoras outras formas de remuneração para a entrega do melhor cuidado ao paciente. Nós estamos em negociação com a AMIL e nós desenvolvemos vários pacotes para o Bradesco, mas a resposta é não. Usar o DRG como modelo de remuneração, ainda não. A pergunta é da Cristiane agora. Ela pergunta se há algum tipo de punição ou bonificação para as equipes que performam melhor ou pior. Diretamente, não. Tá? O que a gente está fazendo é chamar os que têm os melhores desempenhos para serem os nossos parceiros no sentido de retaguarda, de formação de pacotes, e os médicos outlier com desempenho pior. O que a gente está fazendo neste momento é uma ação educativa de falar para eles, nós temos a ferramenta e nós estamos monitorando. Todo o nosso relacionamento com o corpo clínico, com sem apesar de DRG, ele não envolve valores. Tá? Essa é uma premissa do hospital. Então, não existe nenhum tipo de bonificação que envolva valores dentro do CIR. Oi, parabéns pela palestra, Obrigada. Muito boa. Meu nome é Alice, eu estou como epidêmio na Associação Santa Catarina, e eu tenho, na verdade, são 3 perguntas. Uma em relação à avaliação de desempenho. Como que vocês fazem, porque o desempenho é só avaliado com os médicos que têm o nome na internação principal. Como que vocês avaliam os médicos que estão fora disso, como os anestesistas e os intensivistas que não estão dentro do evento principal? A outra pergunta é em relação um pouco sobre as novas ferramentas de agrupamento que a gente já tem no mercado, como o IPG, e se vocês têm algum tipo de comparação, algum tipo de análise em relação às diferenças, as possíveis diferenças entre a ferramenta DRG e as outras ferramentas sobre case mix. E a outra é sobre o CID-11. A gente tem ouvido falar muito sobre a liberação do CID-11, muito provavelmente no próximo ano. Se já tem algum tipo de resposta do possível impacto que isso pode ter sobre o DRG e sobre a ferramenta. É um desafio gigantesco a avaliação do corpo clínico, essa questão dos outros membros da equipe. A resposta é não, a gente não faz. A gente está em construção de avaliação da equipe de anestésio, então a equipe de anestésio ela tem a avaliação deles, eu não sei te dar detalhes, mas tem a equipe que faz a avaliação dos anestesistas. A gente está em construção dos endoscopistas, colonoscopistas e também do pessoal da radiologia, por exemplo. Mas tem questões assim até contratuais, né? Porque são profissionais que são contratados por
uma empresa terceira que presta serviço no Sírio-Libanês. Então, tem questões jurídicas, inclusive, que eu não vou saber te dar resposta. Nós estamos trabalhando com a Mil. A Mil chegou para a gente com um pacotinho falando assim, nós vamos te dar X milhões por ano e vocês vão se virar. Eles falaram isso há 6 meses atrás, e eu tenho reunião com eles hoje à 13h, e faz 6 meses que a gente estava conversando. Então, primeira coisa que a gente fez, a gente bateu o IPG com o DRG. Então, no começo, a diferença era assim, batia 30%. Agora, já está batendo mais ou menos uns 70%. Por quê? O IPG, e eles não escondem isso, eles falam isso abertamente, é uma ferramenta para pagamento, baseada na conta. Então, filosoficamente, ela é diferente do que a gente está usando, do APR-DRG, que ela é uma ferramenta clínica, que ela respeita a lógica clínica, que ela respeita os diagnósticos. Tá? Então, assim, o ótimo é o inimigo do bom. Então, a Mil, mais cedo ou mais tarde, ela vai entrar com orçamento global. E o que a gente está fazendo é tentar ver uma forma de poder acompanhar mês a mês o que está acontecendo com a nossa população. Tanto a gente usando a ferramenta DRG, quanto eles usando a ferramenta IPG. Faz 6 meses que a gente está tentando e não tem prazo para acabar. E também ninguém vai assinar um contrato no escuro falando que eles vão remunerar a gente por IPG, porque a gente não confia na ferramenta hoje. Tá? Primeira pergunta, segunda pergunta, eu esqueci a terceira. Sobre o CID-11. Ah, o CID-11. É assim, o CID-11, eu sei pouco dele, mas o que eu estou sabendo, até pelas pessoas do Ministério, é que ele vai entrar para mortalidade o ano que vem. Para morbidade, ainda não. A gente não tem nenhuma tradição no Brasil de trabalhar com morbidade. Tá? A gente trabalha com mortalidade. As equipes de morbidade do hospital, todo hospital SUS, todo faturista, ele sabe o que ele tem que colocar na IH para ter um valor maior. Então, não tem um comprometimento clínico. De qualquer forma, uma coisa que tem que ficar claro é que nenhuma empresa de nenhum lugar do mundo ela dá palpite nas tabelas nacionais. Então, se o Ministério definir que vai ser CID-11 morbidade, ou a empresa faz esse mapeamento, ou a empresa está fora. Então, assim, até quando eu faço curso de codificação, tal, qual é a regra de codificação para DRG? Não existe regra de codificação para DRG. O que existe é a regra de codificação estabelecida pela Organização Mundial de Saúde e a tabela CID-10, que está no site do Ministério da Saúde. O que o DRG faz é, quanto melhor você usar as regras de codificação da Organização Mundial de Saúde e usar a tabela que é preconizada pelo Ministério da Saúde, melhor vai ser a sua tabela. Então, se o governo definir que vai ser CID-11, esse é um problema do fornecedor. E aí o fornecedor vai ter que se adaptar. Tem mais uma pergunta online, Márcia. O Rafael Castro, do Hospital Med Center, pergunta como foi a aceitação por parte do corpo clínico? Muito boa, muito melhor do que esperava. Porque o corpo clínico, ele sentia que o hospital não valorizava a complexidade do paciente deles. Então, assim, a gente fez várias reuniões com o corpo clínico, a gente tem vários fóruns. A nossa diretora clínica hoje ela é muito atuante, e a gente tem uma fala assim, porque antes eu ficava vermelhinho lá na 2IM, só que vocês não sabiam que o meu paciente teve isso e aquilo, e aí eu ficava vermelhinho, que eles não queriam ficar vermelhinho. Então, é verdade, o vermelhinho da 2IM é uma coisa que deixa eles nervosos. Então, agora, eles estão se sentindo mais confortáveis e eles estão se sentindo mais valorizados no sentido de, não, o hospital sabe que o meu paciente é mais complexo. E todo médico do Sírio-Libanês acha que o paciente dele é mais complexo. Outros também, geral. Então, mostra para ele que ele é mais complexo, ele fica feliz. Agora, se ele não tiver muito complexo, você fala, essa aqui doutor, é a documentação clínica que não está boa. A Juliana, que fez a primeira pergunta, ela está fazendo uma pergunta um pouco mais
comprida. Vamos lá. Gostaria de saber como foram apurados os custos para a elaboração do DRG. Aí ela vai continuar. Entendi que é um agrupamento de pacientes clinicamente semelhantes e, com isso, há uma previsibilidade de custos para esses tratamentos. Agora a pergunta. Essa mensuração de custos ela foi baseada na tabela Fee for Service, tabelas vigentes? Existe uma área do Sírio só para custos. A minha ignorância no assunto não me permite fazer muitas divagações sobre custo. Eu sei que o custo é por absorção, tá? E a gente chega no nível do custo da saída hospitalar. Então, é um emaranhado gigante que eu não sei te explicar, não tenho essa expertise, eu confio no dado. Tá? Então, o custo é por absorção e eu chego no custo da saída hospitalar. E é esse dado que está no BI. Tá? Que está no nosso software de Business Intelligence. É o custo que vem dessa área de custos. Agora, maiores detalhes de como é feito o custeio, graças a Deus eu não sei, porque é uma loucura enorme, eu não sei. Tá? Essa aí eu vou ficar devendo. Eu sei que o custo é de Jane, qualquer coisa é de Jane, que ela resolve. Tem mais uma pergunta aqui do Adriano. Ele pergunta: o peso do DRG é válido para o Brasil? Quem responder essa pergunta ganha $1 milhão. E o dólar está alto. Assim, a gente está tentando fazer este estudo. O que acontece? A gente não tem massa de dados. A gente contratou um cientista de dados para fazer isso, tá? E a resposta dele foi que a gente ainda não tem massa de dados o suficiente para comparação. Eu estou falando aí de 30 milhões de saídas nos Estados Unidos e 74 mil saídas do Sírio-Libanês. Nós estamos partindo da premissa que é válido neste primeiro momento, porque eu estou conseguindo, querendo ou não, eu vejo se eu aumentei ou se eu diminuí o meu índice de case mix. Então, isso para a gente está sendo válido e isso a gente acha que reflete a nossa realidade. Agora, uma resposta absolutamente matemática, dizendo posso usar, eu posso usar isso para o Brasil pode utilizar isso, essa resposta eu ainda não tenho. Para nós está sendo útil e nós estamos usando. Agora, se isso pode ser, enfim, para usado em nível nacional, a gente ainda não tem essa resposta. Márcia, me permite uma complementação da tua pergunta, até para ajudar responder você. Hoje a 2M está com um volume de hospitais bastante interessantes aí hoje no projeto, né? E o que nós estamos discutindo internamente com as instituições é utilizarmos esse conjunto, esse volume de dados que nós temos para gerar esses referenciais externos, né? E isso faz parte. Todos os hospitais que assinam um contrato conosco concordam com o compartilhamento de dados, obviamente que é um compartilhamento desidentificado. Eu não sei quem é o médico, quem é o hospital, quem são os pacientes, né? Esse é o pool de dados analisado. Então, junto com o nosso pessoal da área de ciência de dados, junto com o pessoal da 3M nos Estados Unidos, nós estamos fazendo essa compilação e a gente espera ter uma primeira versão desse benchmark, que talvez a gente ajuste um pouquinho esse 1.4 para 1.3, alguma coisinha, mas o 1.4 é uma referência da média de permanência bastante importante, que foi feita com os dados que a equipe da Márcia e o André fizeram. Mas eu acredito que nos próximos, eu diria que nem meses, né, nas próximas semanas, nós vamos ter um referencial brasileiro para isso. Mas que não vai ser fechado ainda, é um primeiro estudo. À medida que quanto mais hospitais participarem do processo, quanto mais volume de dados nós tenhamos, maior vai ser, obviamente, esse benchmark. Tá? Mas, por enquanto, nós vamos ter a vantagem aqui, a ferramenta, que o Analytics, né, que nós estamos desenvolvendo para a 3M, que essa é uma coisa que eu acabei não comentando, né? O DRG, o GPS é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Mas a 3M, quando disponibiliza o APR-DRG, ele disponibiliza um software de codificação. O nosso contrato com a 3M está sendo concluído agora também, até o final do mês de junho, o Analytics do APR-DRG, que é o que vai complementar a análise para o hospital ter esse volume de informações que a Márcia mostrou,
é um trabalho mérito 100% dela e do time dela, né? Do BI, que agora, com a ferramenta que vai ser, esse upgrade na ferramenta da 3M, vai ser exatamente esse Analytics. E o Analytics já vai trazer condição de ter os diferentes benchmarks, seja o americano, seja o que já foi estabelecido com o projeto ANAP, por exemplo, e seja esse conjunto de dados dos hospitais que participam do GPS. E isso vai ser atualizado constantemente até a gente começar a gerar publicação disso para ter evidências. Legal? Alguém mais? Tem alguma pergunta? Acho que talvez a pergunta seja para você, César. Eu vi 2 critérios de segmentação ou clusterização. Um deles é o severidade do caso e o outro é risco de óbito, né? Risco de morte, mortalidade. A pergunta é, esses 2 critérios são independentes? E eu pergunto isso com um exemplo. É possível ter uma severidade baixa e um risco alto? Sem dúvida. Isso acho que a Márcia tem mais condição até de responder que eu, com certeza. Cada APR-DRG, ele tem 4 classificações, 4 riscos de severidade e 4 riscos de mortalidade, né? De grau de mortalidade. Então, o mesmo DRG pode ter uma severidade baixa como risco alto. Até acho que você usou o exemplo da colicistite. Você pode ter uma severidade maior e um risco baixo. Uma severidade baixa com risco de mortalidade alto, não. Porque assim, a ferramenta é paciente a paciente. Então, na hora que o algoritmo vai rodar, ele vai rodar todos os diagnósticos e vai classificar uma severidade, e vai rodar todos os diagnósticos e vai dar um risco de mortalidade. Então, eu posso ter alterações fisiopatológicas importantes, mas que eu não espero que leve a óbito. Como eu posso ter alterações importantes que eu espero que leve a óbito. Então, mas uma severidade baixa com risco de mortalidade alto, não. Eu posso ter um risco de mortalidade menor em relação à severidade. Mas eles são dimensões diferentes. São algoritmos diferentes na hora que ele roda na ferramenta. Bom, temos uma última pergunta aqui online. A pergunta é do Rafael Castro, que já tinha feito uma pergunta anterior. Ele fala: como foi dito, os gestores do Sírio avaliaram os resultados gerados e foram liberando mais funcionários para trabalhar no projeto. Já foi calculado um retorno do investimento, ou seja, em função de tudo que foi investido, se existe um percentual de retorno calculado? Isso pode ser divulgado? Não fiz esse cálculo. E não dá ideia. Acho que a gente pode terminar até com essa pergunta. Bom, acho que então chegamos ao final, né? Vamos ser um pouquinho britânicos em relação ao horário. Eu respeito a agenda de vocês. Muito obrigada pela palestra. Obrigada eu. Obrigada, 2IM. Obrigada, César. Obrigada pela presença de vocês. O café da manhã continua a servir. Espero vê-los nos próximos cafés. Muito obrigada. Bom dia a todos.